perdi a parte final aí. Eu fui apresentado aí para o professor, obrigado. Eu assumi recentemente a coordenação da Olimpíada Brasileira de Física no estado do Ceará. Então, foi esse ano que eu assumi, né? Bom, mas eu conheço um pouco do histórico do Ceará e eu vou apresentar para vocês alguns dados e alguns pontos dos porquês que o estado do Ceará ele tem tido bons resultados, principalmente na Olimpíada de Física, né? Também ele participa das Olimpíadas de Matemática, Química, Biologia, mas em Física, particularmente, ele vai muito bem. Eu vou mostrar para vocês já por quê. Eu sou professor lá no Instituto Federal do Ceará, assumi também recentemente a posição, no ano passado, logo antes de assumir a coordenação da Olimpíada. Então, as Olimpíadas Científicas, o professor Euclides já falou um pouco, o professor Hans Jordans também falou. Elas são basicamente, eu vou falar para vocês basicamente quais são as principais e quais são os públicos-alvos delas. Vou falar especificamente da Olimpíada Brasileira de Física, qual o modelo de preparação do Ceará, né? Será que existe algum segredo, alguma coisa por trás que explica por que o Ceará vai tão bem? Será que isso não podia ser aplicado em outros estados ou em escolas, em polos específicos? E eu vou falar também de alguns projetos vinculados à Olimpíada, tanto que fomentam as Olimpíadas Científicas no estado do Ceará, como provenientes dessas Olimpíadas. As Olimpíadas elas precisam de algum apoio, mas elas também dão frutos. Então, eu vou mostrar um pouco o que é que teve aí. Pessoal, quem quiser me interromper, perguntar alguma coisa, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, pode falar. Então, as Olimpíadas Científicas, o professor Euclides falou, elas são basicamente competições que envolvem estudantes de ensino fundamental e médio. Também tem algumas competições de nível superior, mas as competições acadêmicas eu acho que também não é o foco desse workshop aqui. Então, vamos pensar mais no ensino fundamental e médio. E elas também envolvem feiras de ciências, né? Não necessariamente são provas teóricas ou provas no modelo específico. Tem feiras de ciências, você já pode considerar como sendo uma Olimpíada Científica. Você pode instituir uma Olimpíada Científica dentro de uma escola, que é uma feira de ciências, e chamar isso de Olimpíada para dar um nome um pouco mais robusto. Elas têm provas individuais em equipes, então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de Olimpíadas em que o estudante ele atua sozinho, outras em que ele atua em conjunto, e ainda tem Olimpíadas que são mistas, que o aluno ele participa tanto de provas individuais como provas em equipe. Elas têm nos vários níveis, municipal, estadual, nacional, internacional. Além disso, algumas escolas elas instituem suas próprias Olimpíadas internas. Por exemplo, os institutos federais eles têm as Olimpíadas de Matemática dos institutos federais. Então, você pode começar desde a sua escola, talvez dentro da sua sala de aula mesmo, com algum desafio, e levar isso para níveis cada vez mais altos, para tentar aumentar o interesse dos estudantes. Então, o objetivo delas, em geral, é despertar o interesse pela ciência, promover que os alunos consigam se descobrir, extrair o potencial deles. Às vezes, um aluno ele tem capacidade para ser um cientista, tem disposição para ser um cientista, mas ele não despertou ainda para aquela ideia, né? Como é que eu vou ser cientista se eu nem conheço bem o que é que eu vou querer? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Acho que antes de fazer o vestibular, prestar o vestibular, todo mundo pensa, o que é que eu vou fazer da vida? Aí, vou fazer física. A pessoa já pensa em fazer física, já não entende muito bem por quê. Aí você entra pensando uma coisa, às vezes, durante o curso, você vê que é totalmente diferente do que você pensava. Então, as Olimpíadas, elas servem também para você conhecer um pouco mais, óbvio que você não vai saber tudo, mas você vai conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas ciências e, quem sabe, vai despertar a ideia de fazer física ou fazer matemática. Em geral, o pessoal que faz a Olimpíada de Matemática costuma seguir a carreira de matemáticos. Na física, isso não é bem verdade. Eles costumam seguir carreira de engenharia, tem gente que vai fazer arquitetura, que é um pouco estranho, mas tem gente que faz medicina também. Mas o mais comum é engenharia. Então, apesar de não ser física, você já está contribuindo com o papel, né? Em geral, as Olimpíadas científicas que a gente fala, são Olimpíadas que querem
promover que os estudantes se envolvam com a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o STEAM. Né? Então, ela cumpre bem o papel, a Olimpíada Brasileira de Física. Aqui, como eu falei, descobrir e incentivar novos talentos. Então, a Olimpíada ela tem duas partes, dois pilares. O primeiro pilar é para atingir o máximo de estudantes possíveis. Então, você quer fazer com que os alunos comecem a gostar de ciência, né? Despertar, estimular esse interesse aqui pela ciência. Mas você também quer descobrir talentos. Então, num lugar muito longínquo, lá no interior do Ceará, pode ser que tenha um aluno que seja muito bom. E como é que a gente vai descobrir esse aluno muito bom? Através de provas que vão despertar nesse aluno não só o conteúdo, mas as habilidades cognitivas dele. Então, pode ser que você consiga descobrir um talento ainda nos anos iniciais e conseguir extrair o máximo do potencial desse talento. Inclusive, no Ceará tem um desses casos, né? O pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, ele era do interior do Ceará, de Jucás, uma cidade pequena, e hoje é um físico famoso, acho que alguns já devem ter ouvido falar dele, o Antônio Gomes, e ele era do interior do Ceará. Quem é mais no meio da física deve ter ouvido falar. Né? Então, descobrir e incentivar esses talentos é realmente importante. E uma coisa boa, uma coisa que não é um objetivo, mas eu coloquei aqui como objetivo geral da Olimpíada, é você mostrar que isso é um conhecimento que ele vai seguir para toda a vida. Então, os ensinamentos que você vai ter na Olimpíada, você vai participar de uma competição acadêmica, eles vão você vai levar esses conhecimentos para o resto da sua vida. Não só o conhecimento, o conteúdo que você teve, mas a forma de pensar, a forma de encarar desafios. Então, em geral, com essas Olimpíadas, o aluno, ele vai, vou passar no próximo slide, ele vai pensar diferente do que ele pensa da forma regular na escola. E também, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é se ajuda no vestibular. A Olimpíada, agora tem um caso pontual que foi da Unicamp, que ela ofertou vagas para alunos que foram premiados em Olimpíadas Científicas. Não necessariamente um aluno que vai bem em Olimpíada, ele vai ser aprovado no vestibular. Mas a história mostra que um bom aluno de Olimpíada, ele costuma ser aprovado em vestibulares difíceis, concorridos. Então, ajuda indiretamente. Uma estatística que fizeram no ITA, recentemente, diz que um aluno que é aprovado no ITA, ele tem pelo menos 4 medalhas em Olimpíadas Científicas. Então, o aluno que tirou 4 medalhas, pelo menos ele já pensa assim, não, já tem aqui o mínimo que o ITA exige para eu ser aprovado no vestibular. Não necessariamente ele vai ser aprovado, mas significa que ele está indo no caminho certo. As Olimpíadas elas servem para comparar o estudante, elas também servem como modelo comparativo, para o estudante saber se ele, com seus pares, está indo bem ou mal. Então, se no primeiro ano ele vê que foi muito aquém do resultado que ele poderia ter tido, ele vai conseguir se recuperar a tempo. Ele não vai precisar chegar no terceiro ano para saber, durante os simulados lá da escola, se ele está bem ou se ele está mal. Então, isso aqui é importante, estou falando isso, pessoal, porque muitos de vocês vão ser professores e é importante que vocês levem esses projetos de Olimpíada para as escolas que vocês vão trabalhar. Parece que não, mas o trabalho do professor ele é essencial. Apesar de não ser muito visto na Olimpíada, em geral, a Olimpíada ela só são vistas duas partes. A escola, onde o aluno estudou, e o estudante que teve aquele resultado. Por exemplo, hoje o Brasil recebeu medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Provavelmente vocês vão ver alguma reportagem que vai se reportar ao estudante ou à escola desse estudante, mas vocês não vão ver nenhuma reportagem com o professor desse estudante. Apesar de que sem esse professor, nem a escola e nem o estudante iam conseguir ter extraído esse potencial dele. Certo? Então, uma coisa que a gente viu, que tem no estado do Ceará muito, é o fato dos professores, eles levarem o projeto de Olimpíada para as escolas. Depois eu vou mostrar um mapa com os interiores, e vocês vão perceber que uma cidade que participa esse ano, às vezes não participa, no ano seguinte, a cidade vizinha que está participando, isso se deve também
ao professor que mudou de cidade, porque às vezes é um professor do estado, ele era lotado numa determinada escola, depois ele passou para a escola da cidade vizinha, aí ele saiu de lá, deixou o buraco, ninguém mais aplicou a Olimpíada, e ele levou para a nova escola. Então, o professor ele tem um papel essencial nessas Olimpíadas científicas. Aí aqui são alguns objetivos específicos, né? Porque, por exemplo, quando o aluno ele começa a estudar para Olimpíadas, em geral, as matérias que caem, elas apesar de não serem de ensino superior, elas são matérias que não são abordadas daquela forma em sala de aula. Então, o aluno começa a pensar de forma diferente. Ele desenvolve o hábito de estudar, então ele sabe que se ele for estudar só na véspera das provas da Olimpíada, não adianta, porque além de conteúdo, ele vai ter raciocínios que ele não vai conseguir absorver para fazer aquelas provas. Então, ele aprende que no dia a dia ele tem que estar estudando, ele tem que ser curioso, né? Tem que ver física em todos os lugares, porque se ele não ver física em todos os lugares, ele não vai conseguir se dar bem. Ele cria uma amizade mais íntima, então ele cria uma rede de relacionamento com outros estudantes. Isso é muito bom, porque, por exemplo, às vezes você tem um estudante que é muito bom, mas ele é muito retraído. Ele fica lá na sala, no canto, ele tira boas notas, mas ele não consegue se envolver com os colegas. E, em geral, ele não consegue se envolver com os colegas porque ele tem vontades diferentes. Ele gosta de estudar e os colegas, às vezes, não gostam de estudar o que ele gosta. Eles não têm gostos em comum. Então, quando você está na Olimpíada, você sempre vê os estudantes, sempre vê os colegas fazendo as mesmas provas, se encontra com eles, e isso acaba criando uma rede própria. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês que essas redes próprias, elas começam a crescer e evoluir. As Olimpíadas elas podem aumentar a motivação dos estudantes. Esse pode eu coloquei em vermelho pelo seguinte, porque um dos grandes problemas das Olimpíadas também é porque você cria estudantes frustrados. Certo? Então, a frustração ela vem junto com a Olimpíada. Se o professor, se o estudante não souberem lidar com as dificuldades. Elas normalmente são competições que começam com mais de 100 mil alunos e no final são premiados cerca de 1% dos alunos. Isso é uma regra de ouro. Tem 1 milhão de alunos, vão ser premiados 10 mil. Muito pouco. Então, como tem muito pouca gente sendo premiada, muita gente ficou para trás nesse processo. O que fica na Olimpíada é só quem foi premiado ou o processo de aprendizagem que você teve. O professor tem que deixar claro desde o início para o estudante que é todo o processo de aprendizagem que vai ser importante. Que a premiação da Olimpíada é só um diferencial, é só algo a mais que ela dá outras oportunidades, mas não necessariamente uma premiação é um motivo para você participar de Olimpíadas. Você participa de Olimpíadas para você aprender um pouco a mais sobre aquilo que você gosta. Esse é o diferencial. Então, elas podem aumentar a motivação, mas elas também podem causar frustração. É uma coisa que você tem que saber dosar bem. E desenvolve, como eu falei, a habilidade de pensar fora da caixa. Então, às vezes, você está muito preso a um tipo de raciocínio para resolver um determinado problema. Você vai pegar um problema de mecânica, uma polia, uma massa, aí você resolve, desenha as forças, aplica as leis de Newton, faz as contas e tem a resposta. Um aluno de Olimpíada ele vai aprender a pensar diferente, porque não vai ter uma polia, vai ter 1 milhão de polias. Não vai ter uma massa, vai ter 10 milhões de massas diferentes. E ele tem que desenvolver algum raciocínio que vai conseguir resolver aquele problema específico. Então, você tem um conjunto de ideias que são discutidas para que o aluno consiga resolver problemas de uma maneira um pouco mais engenhosa. Esse tipo de coisa também se desenvolve do aluno. Certo? Aqui são as principais Olimpíadas, a de matemática para as escolas públicas e privadas. Antigamente era só a Olimpíada de Matemática para as escolas públicas e a Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois eles fundiram essas duas Olimpíadas recentemente. A Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas, que logo elas vão se fundir, né? Elas já são parte de um projeto só esse ano e, eventualmente, elas também vão fazer parte de um projeto em conjunto. Só que ainda é muito desigual você misturar a Olimpíada Brasileira de Física com a de escolas públicas. Porque as escolas públicas, mesmo as escolas, os institutos federais, eles ainda têm um rendimento um pouco mais baixo que as escolas privadas. Então é difícil você colocar todo mundo junto aqui. Que é mais ou menos o que acontece na matemática. A matemática ela tem duas
fases. Tem a fase das escolas públicas e privadas, todo mundo junto. E aí depois eles pegam os melhores alunos e participam só da Olimpíada Brasileira de Matemática. E basicamente são escolas particulares que participam dessa Olimpíada de elite aí. É um pouco ruim você colocar todo mundo junto se os melhores são só de escolas particulares. São as principais porque envolvem maior número de estudantes. A Olimpíada Brasileira de Matemática e Escolas Públicas, ano passado, envolveu cerca de 18 milhões de estudantes. Então, a Olimpíada de Matemática ela começa no 6º ano do ensino fundamental e vai até o 3º ano do ensino médio, então ela consegue atingir muitas pessoas. É um projeto de Estado, né? Então todas as escolas elas estão envolvidas, existe um aparato muito mais forte do que na física. A Olimpíada Brasileira de Física, ano passado, a previsão era de 400 mil alunos, mas efetivamente participaram na primeira fase apenas 100 mil. E a de escolas públicas é um número um pouco maior, cerca de 500 mil que participam dessa Olimpíada. Metade dos alunos que participam da Olimpíada Brasileira de da Olimpíada Brasileira de Física, eles são de escolas públicas. Certo? Então, querendo ou não, aqui ainda tem um percentual muito grande de alunos de escolas públicas que participam. Outras Olimpíadas importantes, que são das áreas, em geral, física, química, matemática, biologia. Também existe a Olimpíada Brasileira de Química, o torneio virtual de Química, que ele serve como uma ponte para quem quer participar da Olimpíada Brasileira de Química, a Olimpíada Brasileira de Biologia, e tem várias outras. Né? Tem Olimpíadas que misturam ideias. A Olimpíada de Informática, por exemplo, o cara tem que ser muito bom em matemática também, não só em informática. A Brasileira de Robótica, que já envolve aí um pouco de tecnologia, então ela tem tido uma boa aceitação. A Olimpíada Brasileira de Astronomia, que ela também, você tem que saber um pouco de física. Então, em geral, um aluno que participa de uma Olimpíada de Física, ele também participa da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e vice-versa. A Olimpíada Brasileira de Linguística, então tem Olimpíada de todo tipo. Ontem o Euclides mostrou a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Né? Então, tem várias outras Olimpíadas. Essas são a Olimpíada de História, ela é uma Olimpíada em equipes. Então, os estudantes se juntam e eles são levados na fase final lá para a Unicamp para investigar algum problema de história. Uma Olimpíada um pouco diferente. E tem algumas que são em equipe. Aqui eu coloquei a IJSO, é o símbolo da Olimpíada Internacional, mas aqui no Brasil ela é conhecida como Olimpíada de Ciências Júnior. Então, quando vai para a fase internacional, os estudantes eles participam de 2 competições dentro de uma só. Uma competição em equipes, em trios, e a outra competição é individual. Aí eles têm ranqueamento tanto para equipes como ranqueamento individual. E tem o YPT, que é o Torneio de Jovens Físicos. Esse aqui é para alunos de ensino fundamental e o YPT é para alunos de ensino médio. Também são 5 alunos, até 5 alunos por equipe, tem um professor responsável, um líder, e eles são, a fase final acontece em São Paulo, são com Physics Fight, isso. Bom, isso. Aí, e no YPT, o que ele falou, todo mundo ouviu o que ele falou, né? Que é até 15 anos de idade. Porque normalmente o aluno está no máximo no primeiro ano do ensino médio. É muito difícil ele estar no segundo. E o YPT é para alunos de ensino médio, aí sim, eles não podem estar no 9º ano, eles têm que estar no ensino médio. E são de até 5 alunos. A competição é um pouco diferente, elas não são provas discursivas. Então, os alunos eles participam de fights. Acho que o professor Hans Jordens falou um pouco sobre o YPT, que também ainda não é vamos dizer assim, o estado do Ceará não é tradicional ainda nesse tipo de competição. E tem as Olimpíadas Internacionais de Física, depois você participa da brasileira. As 2 principais Olimpíadas Internacionais que o Brasil participa, já há muitos anos, cerca de 20 anos, é a Olimpíada Internacional de Física, propriamente dita, e a Olimpíada Ibero-Americana de Física. A internacional, esse ano, acho que são 94 países, 98. Então, é da ordem de 90 países no planeta. E a Olimpíada Ibero-Americana envolve cerca de 20 países. O Brasil, de tanto participar dessas Olimpíadas, ele acabou participando de outras 2. Foi convidado, né, para a Olimpíada Europeia de Física e esse torneio de Física da Romênia. Na verdade, o torneio de Física da Romênia foram somente por parte de escolas que houve a participação do Brasil. O Brasil não enviou uma equipe do Brasil para participar da Olimpíada, não.
mas elas também são Olimpíadas relativamente importantes. A europeia ela é recente, está na segunda edição esse ano. São cerca de 20 países, esse ano acho que foram 23. E a Olimpíada da Romênia são cerca de 10 países, entre 10 e 15. E ambas, essas três aqui, elas envolvem um pouco mais de 100 estudantes. E a Olimpíada Internacional são cerca de 500 estudantes participando. Então, falar um pouco da Olimpíada Brasileira de Física, onde é que o Ceará aparece, né? A Olimpíada Brasileira de Física, ela começou em 99, só tinha para o ensino médio, alunos de primeiro ao terceiro ano. Depois, em 2006, o estado de São Paulo e de Goiás participaram a partir do 9º ano. Foi um projeto piloto, acho que tiveram medo de colocar o Ceará para dar oportunidade para os outros estados. Em 2007, todos os estados do Brasil participaram a partir do 9º ano. Em 2012, a partir do 8º ano. É importante começar essas Olimpíadas relativamente cedo para que você consiga despertar dos estudantes aquelas habilidades. O problema é que, por exemplo, na Olimpíada de Física, ela começava no 1º ano. E a Olimpíada de Matemática começava antigamente na 5ª série, né? O 6º ano. Então, o aluno já criava o histórico na Olimpíada de Matemática. Ele não queria migrar para outras Olimpíadas. Então, você começando um pouco mais cedo, você já consegue trazer o aluno que era da matemática para a física ou também para outras Olimpíadas. Ela é dividida em 3 níveis: 8º e 9º ano, nível 1, 1º e 2º ano do ensino médio, nível 2, e 3º ano do ensino médio, nível 3. Aí também tem as escolas técnicas, que tem uma 4ª série. Esses alunos de 4ª série, eles participam no nível 3. Importante dizer, né, que os alunos de 8º e 9º, 1º e 2º, apesar de estarem no mesmo nível, eles não competem entre si. Né, porque seria desigual você pegar um aluno um pouco mais velho para competir com um aluno mais novo. Na física não funciona. E as provas são geralmente nesse formato. A primeira fase tem 20 questões, a segunda fase são 8 questões, sendo 4 que o aluno só dá a resposta diretamente, e 4 que ele tem que fazer uma questão discursiva. Isso que é uma dificuldade, porque tem alunos que sabem responder, sabem chegar na resposta final, mas eles não sabem escrever a solução de um problema. Então, a ideia também de colocar essas respostas diretas surge para que os alunos tenham a oportunidade de passar a fase seguinte e ainda consigam aprender a escrever uma solução. Você não... Ele que falou aí bem do antigo coordenador, né? Senão... Espelho, né? Uhum. É. É aí onde o professor ele é desprivilegiado, né? Porque tem muito professor que quer participar de Olimpíada, tem muito professor que quer levar as escolas, quer levar os alunos para participar dessas Olimpíadas, mas ele não tem suporte, ele não sabe como é que ele começa. E aí, como é que eu faço? Realmente é um ponto importante para ser lembrado. Infelizmente, não tem mesmo as soluções das provas. Você tem que procurar em alguns sites na internet, algumas escolas elas colocam a solução da prova da Olimpíada Brasileira de Física, mas não existe realmente o espelho da correção das provas. Fica assim. Isso é verdade. Mas a gente vai mudar isso. Só ter calma que vai dar certo. Eu e o Amadeu estamos aqui para anotar. E na terceira fase, o 8º ano agora ele só tem uma prova teórica. Antigamente ele tinha uma prova teórica experimental, mudou. O nível 3, terceiro ano, também tem uma prova teórica. E o 9º, 1º e 2º ano
aí é que entra a diferença entre a Olimpíada de Física, vamos dizer assim, e a de Matemática. A Olimpíada de Matemática é só uma prova teórica, a Olimpíada de Física ela também tem a prova experimental. Esse é o grande diferencial da Olimpíada de Física. É que o aluno realmente ele não só tem que ter um raciocínio lógico muito bom, mas ele tem que saber experimentar, que é o que o cientista precisa fazer. E aqui agora eu vou falar um pouco do Ceará. O Ceará, a população, está aqui, é pouco menos de 5% da população brasileira. Certo? Eu vou usar sempre o estado de São Paulo para comparação, porque o estado de São Paulo é praticamente um país. Né? Então, quando a gente compara com São Paulo, a gente está comparando com outro país diferente dentro do Brasil. E também tem realidades diferentes, que são melhores que a realidade do Ceará, porque o Ceará é um estado bem mais pobre do que o estado de São Paulo. Mas você vê que, por exemplo, é estável o número de matrículas dos estudantes na rede de ensino brasileira. Então, tem mais ou menos 5% da população, mais ou menos 5% das matrículas, nos níveis que tem a UBF, do Ceará. E São Paulo, em torno de 22%, 23% da população também é a população de estudantes no Brasil. Só que quando você vai olhar a primeira fase da UBF, a participação do estado do Ceará, você esperaria que fosse em torno de 5%, né? Se fosse proporcional para todo lugar, ela sobe para quase 15%. Isso aqui são dados de 2017. E os premiados na Olimpíada Brasileira de Física, aqui o Ceará já fica perto de São Paulo, né, em termos de representatividade. E quando você vai olhar em termos de premiados, o estado do Ceará ele ultrapassa São Paulo. Né. Então, mesmo tendo uma população muito pequena, é um estado que consegue superar o maior estado do Brasil, né, em termos de população, um estado bem mais rico no número de premiados. Então, é como se você dissesse que os melhores alunos, eles de física, não estão em São Paulo, estão lá no Ceará. Então, aqui é só para falar, né, que tem um aumento aí mais 7 vezes da representatividade desde o número de matrículas, enquanto o estado de São Paulo praticamente continua a mesma quantidade. Aqui a quantidade de participantes na UBF na primeira fase da Olimpíada. Aí eu peguei uns dados históricos, só consegui até 2004, antes de 2004 eu não consegui os dados. E o estado do Ceará, você vê que ele tem crescido naturalmente, né, na primeira fase, em termos de participação. Houve um ano, que foi em 2014, que o estado do Ceará ele até teve mais participantes na primeira fase do que o estado de São Paulo. Então, foi um fato que não se repetiu de novo. Mas você vê a grande representatividade dos dois estados, e aqui ó, são os outros estados do Brasil juntos. Que na primeira fase, logicamente, como tem muitos alunos do Brasil inteiro, eles representam uma quantidade muito boa. Quando a gente vai para a segunda fase, a coisa já começa a ficar diferente. Né? O estado do Ceará cresce em representatividade, o estado de São Paulo também. O estado de São Paulo acaba crescendo mais. Então, acho que o efeito da quantidade de alunos que tem em São Paulo é mais importante do que a qualidade dos alunos em si. Quando vai para a terceira fase, o estado do Ceará ele teve uma participação praticamente idêntica em todos os últimos anos, e o estado de São Paulo oscilou um pouco. E quando a gente vai olhar para o número de premiados, você vê que o estado de Ceará ele tem brigado ano após ano com o estado de São Paulo. Acho que dos últimos 15 anos, só 2, 3 vezes o estado de São Paulo teve mais premiados que o Ceará. E são majoritariamente Fortaleza, mas vou já falar sobre isso. Existe um porquê de ser majoritariamente Fortaleza. Vou falar. Está muito nervoso. Aqui, ó, é treino. A questão é treino. É basicamente treino. Aqui, ó, só para vocês verem. Isso aqui é quando houve a mudança na coordenação. Você vê que é mais ou menos estável o número de premiados, né? Ceará e São Paulo. Aí teve um salto aqui, bem grande. Nesse ano aqui, 2015, teve uma mudança de coordenação na Olimpíada Brasileira de Física. E nesse ano a prova veio bem diferente do que ela vinha regularmente. Então, os alunos que foram mais privilegiados, nesse caso, foram os alunos que eram mais bem treinados. Se você muda totalmente, o cara que é treinado, ele vai conseguir fazer qualquer prova. Tá aqui. Foi isso aqui que aconteceu em 2015. Inclusive, o Ceará quase teve mais premiados do que todo o resto do Brasil junto. Tirando São Paulo, lógico. E só para você ver como a fatia fica cada vez maior,
Em termos de medalha de ouro, o Ceará, desde 2006 praticamente, né, 2007, ele sempre tem sido um dos melhores estados do Brasil. 2007 foi a primeira vez, ó, tem 3 picos aqui importantes. Em 2007 foi quando no Ceará se formaram as primeiras turmas de pré-ITA. Então, no Ceará foram criadas turmas de ensino médio voltadas para o treinamento na prova do ITA. 2007 foi quando se formaram as primeiras turmas. Aí está aqui, maior número de medalhas de ouro em 2007. Em 2011, a prova da Olimpíada Brasileira de Física, ela veio particularmente difícil. A terceira fase, ela foi bastante difícil nesse ano. E o estado do Ceará foi o que teve o maior número de medalhistas de ouro, também porque tem os alunos mais bem treinados. E no ano 2015 foi quando teve a mudança da coordenação, que é o que eu falei para vocês, que o estilo de prova veio bem diferente. Aqui é só uma amostra, né, uma figura de 2017, que mostra como o estado do Ceará ele foi evoluindo ao longo das etapas da Olimpíada. Eu coloquei aqui os medalhistas de ouro, só para enfatizar, né, o fato de que a parcela que tem a maior quantidade de medalhas, que é a parcela que está mais em cima, é do estado do Ceará. Mais de 40% dos alunos. Enquanto os outros estados eles têm uma queda, e o estado de São Paulo ele fica mais ou menos constante. Ele não tem uma evolução tão grande assim, não. E em Olimpíadas Internacionais, como o estado do Ceará ele acaba tendo mais medalhistas de ouro, e isso é um dos critérios para ir para as seletivas das Olimpíadas Internacionais, ele também tem uma fatia muito grande de premiados nessas Olimpíadas, né, de participantes. Então, na Olimpíada Internacional de Física, de todas as participações do Brasil, o estado do Ceará participou com 42%, da Ibero-Americana 44%, e dessas outras duas, eu juntei as duas, a europeia e a da Romênia, porque foram poucas edições que o Brasil participou, foram quase 2/3 dos alunos do estado do Ceará. Existe um problema aqui, porque o estado do Ceará, apesar de ele ter muitos participantes, ele não teve os melhores resultados. É aqui que o estado do Ceará começa a ter a queda dele, e o estado de São Paulo começa a ser diferente. Aí a pergunta é se existe algum segredo, né? Qual que é o segredo? Tem alguma coisa que faz o Ceará ser especial? Pode perguntar. Química, português, inglês. Sim, na verdade é o contrário. A Olimpíada, os bons resultados na Olimpíada que acabam levando para bons resultados na turma ITA. Porque assim, no estado do Ceará, vocês, acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma revista, alguma reportagem falando sobre aprovação no ITA. E o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza em particular, é uma das cidades que mais aprova no ITA faz, sei lá, mais de 10 anos. Por que isso? Um dos motivos é a participação dos alunos nessas Olimpíadas aqui. A Olimpíada de Física, em particular, como ele falou, ela é uma Olimpíada que ela é um intermediário entre a matemática, o aluno ele precisa ter uma boa carga de matemática, e ele também acaba aprendendo um pouco de química. Então, ele está ali no meio termo. A prova de física do ITA ela é particularmente mais difícil. Então, a prova de matemática ela não é considerada mais difícil, e a de química também não, mas a de física ela é considerada muito difícil. Então, um bom aluno de uma Olimpíada de Física, em geral, é o aluno que vai ser premiado, não, que vai ser aprovado para o ITA. Então, existe um investimento muito forte, particularmente nas Olimpíadas de Física, pelas escolas particulares, para que eles tenham bons resultados da Olimpíada de Física, e esse resultado ele vai ser levado para a aprovação no ITA. Eu não sei se iria tão longe, porque Albert Einstein foi em Sobral, aí talvez, mas eu entendo. É, como é que é? Não, então, eu não sei se do Albert Einstein, mas com certeza existe uma cultura no Ceará
de participação em Olimpíadas. Essa cultura ela foi implementada na década de 90 ainda, então leva um certo tempo para que você consiga colocar isso para a população. O estado do Ceará hoje, não sei, eu acho que ele é o único estado do Brasil que ele tem o dia do medalhista olímpico. Então, os alunos que são premiados em Olimpíadas Científicas, eles recebem na Assembleia Legislativa do estado do Ceará um certificado de honra ao mérito por terem sido medalhistas em Olimpíadas Científicas. Então, faça. Só pra... O... Então, um pouco do que o professor falou é isso. Não é um segredo, é porque lá são feitas, tem aulas que são extra classe, que são voltadas especificamente para Olimpíadas. Como ele mesmo falou, não necessariamente o aluno tem uma aula de Olimpíada. Ele tem aula por escola de aprovados? Tem, mas... Isso aqui, se liberar os dados por escola,
no Ceará, ele sabe bem disso. Aí tem uma briga muito grande. Aritsá, 7 de setembro, tem vários outros. Master, tá. São poucos, são bem poucos. Não, são poucos, não chega a 10%. Mas o número de medalhistas nas Olimpíadas em escolas públicas. Então, mas isso, vamos com calma. Mas a grande questão é a seguinte, é que essas escolas, realmente fazem captação. As Olimpíadas, elas não começam na UBF, elas começam na Olimpíada Brasileira de Matemática. Na Olimpíada Brasileira de Matemática, os alunos já são premiados, principalmente na escola pública. Não, mas na premiação, quando você vai na premiação, o aluno já foi captado. Eu vou falar esse ponto. Na premiação. Não. É Instituto Federal também. Militar. Mas são escolas boas. Mas é o normal que sejam boas escolas. Porque o que acontece? O Estado do Ceará ele tem o seguinte. Por que ele é muito premiado? Ele já tem estudantes que participam, estão nessas turmas especiais, eles participam de Olimpíadas. Então, você tem massa crítica de estudantes. E, quando você não tem esses estudantes, você faz captação de talentos. A Olimpíada Brasileira de Física ela começa no 8º ano. Mas a Olimpíada de Matemática ela começa antes. Os alunos da OBMEP, eles são premiados antes. Então, o que acontece? Esses alunos são premiados na OBMEP, eles já são captados para essas escolas. Que é como o professor falou. Em geral, a captação ela acontece majoritariamente no primeiro ano do ensino médio, que é quando os alunos de escolas militares, quando os bons alunos de outras escolas públicas, eles estão entrando no ensino médio, aí no colégio militar, eles, quando fazem a transição para o ensino médio, eles são captados pelas escolas. E também existe uma captação interna. Obviamente, o aluno que está numa escola, às vezes particular, ele vai para uma outra escola porque tem a oportunidade de bolsas, etc. O que eu queria falar? Mas isso aí é a frustração que eu falei no início, né? Que às vezes isso pode ter um ponto negativo na formação dos estudantes também. Vamos
finalizar. Aí depois passa o nome dele para o Vanderlei, aí o senhor já tem uma captação de um bom aluno aí para o senhor. Então, como a gente está falando aqui, os aspectos específicos são porque, na verdade, as Olimpíadas elas são um trampolim, realmente, para vestibulares, inclusive para vestibulares militares, que é uma tradição também, no estado do Ceará. Os estudantes cearenses eles buscam muito vestibulares militares, isso até por um motivo que às vezes a gente não entende muito bem, mas boa parte é pelo seguinte: o perfil do estudante do estado de São Paulo, de classe média, ele tem condições de pagar pelo ensino dele durante a graduação sem maiores problemas. E no estado do Ceará, um estudante que é naquela classe emergente, classe baixa para classe média, ir para a universidade já é um pouco dispendioso. Então essas instituições elas costumam dar, além de todo o background, tudo que é necessário para eles fazerem a faculdade. Às vezes as pessoas entram como militares, recebem um soldo, um pagamento, isso ajuda para a vida deles, também já dão uma oportunidade de eles seguirem uma carreira. Então, um aluno que entra no ITA como militar, ele já vai sair empregado, né? A gente sabe que isso não é o que acontece na realidade, em geral eles vão trabalhar em outros bancos, em outras instituições, mas é uma oportunidade que eles veem de encontrar, vamos dizer assim, um caminho mais fácil para o mercado de trabalho. O pessoal no Ceará já pensa na Olimpíada pensando no vestibular, já pensa no vestibular pensando no mercado de trabalho, né? E já está pensando no trabalho, pensando na aposentadoria. Tá? Pensando em ir para o Amapá, né? As provas, elas em geral, são aplicadas em todas as turmas. Então, para você captar alunos dentro de uma própria escola, você faz com que todos os estudantes participem. Em geral, isso é pedido que seja feito. Mas as escolas elas não fazem, porque tem que imprimir prova, tem que corrigir, tem toda uma logística que é muito complicada, principalmente para escolas públicas. A escola pública, acho que às vezes a gente fala também um pouco mal da escola pública, dizendo que eles não participam, etc. Mas quando você vai ver a realidade, a dinâmica de uma escola pública, a coisa é bem diferente. O professor tem muito mais afazeres, o professor tem muito mais carga horária do que o professor do Instituto Federal, por exemplo. Ele tem afazeres diferentes de um professor de uma escola particular. Então, uma escola particular, um professor que dá aulas para a Olimpíada, para a turma Zita, por exemplo, ele não tem que corrigir a prova. Tem uma pessoa que vai lá e corrige a prova para ele. Agora, você pegar 1000 alunos e ficar corrigindo prova, é complicado. Então, na escola pública, existe essa dinâmica que é um pouco difícil também. Você aplicar, às vezes, uma prova num sábado. Como é que você convence um aluno para ir num sábado, à tarde, fazer prova? Às vezes o aluno já tem dificuldade de ir para a escola no dia a dia. A gente estava conversando com a Secretaria de Educação lá no estado do Ceará, e a gente falando das Olimpíadas, e a gente falando que eles precisavam de um vale transporte para poder ir assistir às aulas no sábado. Eles, não, a gente não dá, a gente só dá vale transporte de segunda a sexta. Não, e se as aulas forem à tarde, a gente não pode dar almoço, a gente não pode dar alimentação. E o aluno, às vezes, depende muito disso. Então, às vezes a gente acha que um projeto como esse não está sendo aplicado numa escola pública, parece que é um pouco de má vontade do professor, mas não é. É porque realmente a escola não dá possibilidades para que o professor consiga desenvolver isso. E é como eu falei, boa parte dos professores que estão na escola, que conseguem implementar o projeto de Olimpíada, quando ele sai da escola, a Olimpíada sai junto com ele. Ele leva para outra escola, mas acaba que ela não fica na escola que ele estava dando aula antes. Então, a aplicação de provas em todas as turmas é uma coisa que faz você conseguir descobrir outros talentos. E lógico, tem professores capacitados, então tem professores que trabalham especificamente com esse tipo de estudante. Não que um professor regular não consiga fazer isso, mas é um projeto a mais, é um projeto diferenciado. A gente viu aqui várias atividades durante a semana que os professores eles davam ideias do que coisas diferentes que a gente podia fazer em sala de aula. Um professor regular, vamos dizer assim, ele não tem condições de a cada aula abordar uma metodologia diferente. É muito difícil. Então, em geral, ele ou puxa mais para uma metodologia,
ou ele faz aulas diferenciadas espaçadas ao longo do calendário regular, mas ele não consegue fazer coisas diferentes a cada dia, ele não consegue ver física em todos os lugares, sempre. Isso aí é um dom que a pessoa tem. Então, quando você tem professores que trabalham especificamente com isso, facilita um pouco. Você tem que pensar, quando vocês forem dar aula nas escolas, vocês têm que pensar na Olimpíada como um projeto. Ele é um projeto diferente. Ele é um projeto que não necessariamente precisa sair de sala de aula. Talvez você consiga implementar as ideias de Olimpíada dentro da sala de aula. Por que não pensar, ao invés de pensar no currículo regular da escola, por que não inserir problemas de Olimpíada? Problemas que aguçam a criatividade do aluno durante o calendário regular. Isso já poderia ser uma possibilidade de você implementar a ideia de Olimpíada. Você talvez não consiga atingir todos os alunos, mas você vai conseguir atingir um aluno ou outro. E quando você consegue atingir um aluno, se um aluno for premiado na Olimpíada, pode ter certeza, no ano seguinte vai ter 10 alunos participando. Não vão ter 10 premiados, mas vai ter 10 participando. E é assim que a Olimpíada vai começar a se desenvolver. A gente precisa ter, vamos dizer assim, os alunos eles precisam criar empatia, eles precisam ver que é possível. O Brasil, ele, por exemplo, não tinha bons resultados na Olimpíada de Física, na Olimpíada Internacional. Desde que surgiu o primeiro resultado, sempre teve resultado. Porque se criou uma massa crítica de estudantes que começaram a acreditar que era possível. Então, tem muito a parte motivacional da Olimpíada. Quando eu falo que pode frustrar muito o aluno, e pode, também pode tornar o aluno uma pessoa mais feliz. Ele vai escolher melhor a carreira dele, ele vai se sentir melhor, ele vai conseguir ver que ele consegue superar desafios, e isso é importante para um aluno de ensino médio. Aqui é só um exemplo da evolução das cidades participantes da UBF, que efetivamente participaram. Então aqui são só cidades com alunos aprovados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física. Isso aqui foi em 2007. Aqui, ó, em 2017, professor, como o estado cresceu. Esse crescimento aqui, boa parte também é porque foram instituídos os institutos federais. Então, se você olhar esses nichos aqui, que é próximo a um instituto federal, em Tianguá, aqui em Camusim, apesar de não ter tido alunos participantes, tem no entorno da cidade, essa cidadezinha aqui, ó, é uma cidade extremamente pobre, os alunos não têm condições de ir para a escola, mas tem cerca de 30 alunos que foram aprovados para a segunda fase da OBF. E aqui mais no centrão, que foram criados institutos federais, a participação na OBF ela cresceu. É lógico que isso daqui, esse reflexo aqui, esse aumento, é por causa da participação de escolas públicas. Aumentou, pelo menos, a área de participação. A Olimpíada está começando a ser mais conhecida em mais lugares. A gente espera que a Olimpíada ela seja mais forte em escolas públicas? Sim, a gente espera. Mas ela tem que começar. Em algum momento, ela vai ter que começar. Uma escola pública ela tem condições de bater de frente com uma escola particular em que tem professores dedicados exclusivamente para isso? Não, não tem. Isso aqui a gente não, ninguém está querendo, né, mentir. Não tem condições. Mas uma escola pública ela tem condições de revelar um talento. Uma vez que ela revela esse talento, esse aluno ele pode ir para uma escola particular. Por que não? Por que você não pode extrair o potencial de um aluno? Por que você não pode descobrir esses talentos? É isso, esse é o papel de uma Olimpíada. É você conseguir descobrir talentos aqui, nessa cidade aqui, ó. Nessa cidade que só tem gente pobre e que você vai pegar, vai descobrir um aluno muito bom, ele vai lá para Fortaleza, ele vai lá para Teresina, ele vai explorar todo o potencial dele, ele vai conseguir ir para uma Olimpíada Internacional, ele vai estudar no MIT, ele vai voltar para o Brasil, vai ser um grande cientista, tudo porque ele começou lá naquela cidade fazendo uma Olimpíada. Então, parece que é muito difícil, mas para você revelar talentos não é tão difícil assim, não. Certo? Onde é que a gente fala? Em geral, o estado do Ceará, não só o estado do Ceará, mas o Brasil, ele tem um baixo desempenho em provas experimentais. Grande parte isso acontece porque a gente acha, né, que precisa de quando a gente vai para um laboratório de física, por exemplo, está na faculdade, a gente vai lá no laboratório, um laboratório de pesquisa, um laboratório de ensino, aí a gente se depara com vários equipamentos sofisticados. Né? Se você for levar para uma escola, a escola não vai querer gastar R$100 mil para montar um laboratório de física.
E às vezes, quando gasta R$100.000, esse laboratório não serve, porque é um laboratório de demonstração. É aquele laboratório que o professor pega, faz aqui o experimento, a turma toda olha, toda vê, entende como é que está fazendo, mas não coloca a mão no equipamento. Então, às vezes, com R$50, você consegue montar um kit experimental muito bom, que o aluno consegue ver, entender algum fenômeno, fazer medidas. Certo? Os kits que o professor Euclides fazia na Olimpíada Brasileira de Física custavam menos de R$50, né? Chegavam a custar R$15. E são kits que, se você tiver um pouco de criatividade, você consegue, com um kit experimental da Olimpíada, fazer mais de 15 experimentos. Então, são R$15, você faz 15 experimentos, é R$1 por experimento. É muito barato. Então, a Olimpíada, ela, em geral, dá os kits experimentais para as escolas públicas, distribui, porque nem tem onde guardar, né? Felizmente, o pessoal acaba não pegando. Né? Mas é uma falha da gente, é a prova experimental. Então, boa parte do que foi discutido aqui, né, ideias de experimentos, tudo isso, procurem levar para a vida de vocês, porque é importante que vocês mostrem que a experimentação ela não está separada da teoria. A gente tem mania, pelo menos eu tinha mania, de achar que experimento era uma coisa e teoria era outra coisa, totalmente diferente. E não é, são duas coisas juntas, é uma coisa só. Quando você está estudando física experimental, você está estudando teoria. E quando você está estudando teoria, você precisa entender física experimental. Quem foi o professor? Acho que foi o senhor que deu o exemplo de um professor que não sabia como é que projetava uma imagem do espelho. Não acreditava que funcionava. Só funciona na teoria, no papel. Né? Isso não, a gente tem que tentar desmistificar isso, e a gente tem que desmistificar isso desde o início. Isso é até uma crítica que eu faço, porque a UBF, no 8º ano, ela tinha a prova experimental e a teórica. Aí, tiraram a prova experimental. Era para ter deixado a prova experimental e tirado a teórica. Era melhor do que ter deixado só a prova teórica. Então, o Estado do Ceará ele falha muito em competições por equipe, aí também dá para explicar pelo mesmo motivo, porque como os estudantes eles estão preocupados com vestibular, eles estão preocupados com uma prova individual. Então, eles treinam sentadinho na cadeira dele, com a prova individual dele. Certo? Ele não vai fazer uma prova em equipe, porque a prova do ITA não é em equipe. Certo? Então, o Estado do Ceará, só para vocês terem uma ideia, tem a competição que é o IYPT, que é o Torneio de Jovens Físicos, é um torneio em equipes. As 5 primeiras equipes do Brasil, elas ganham passaporte para ir para a Olimpíada Internacional. O Estado do Ceará, participando dessa Olimpíada, só conseguiu ir uma vez para a Olimpíada Internacional. E dos 5 alunos, foi esse ano, e dos 5 alunos, 4 não eram do Ceará. Eram estudantes captados, né? Vou falar esse nome, captados de Recife. Captação. Captado é negativo, né? Captado é positivo. Foi captado. Captado é mais negativo. A conotação ela é muito importante aqui. Também o Estado do Ceará ele é muito limitado. Quando você vai para competições de alto nível, o Brasil ele tem 6 medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Física. O Estado do Ceará só tem 1, que foi ano passado. Por que isso? Pelo mesmo motivo. Porque quando o estudante de outros estados estão participando da Olimpíada, objetivando a Olimpíada, às vezes até pensando em ir para fora do país, às vezes até pensando, até pensando em ir para fora do país, eles sabem que uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional vai levar eles para estudar numa grande universidade. É um passaporte. O professor Euclides até falou isso. Mas o Estado do Ceará não, o cara quer passar no ITA. Então, tirar um bronze na Olimpíada Internacional já está de bom tamanho. Então, ele acaba, quando ele sabe que foi selecionado para a Olimpíada Internacional, ele acaba desistindo do treinamento até lá. E também tem pouca representatividade das escolas públicas. O professor Euclides queria que eu falasse isso. Eu falei. Apesar da pouca representatividade, essa pouca representatividade é na hora da premiação. Certo? Na primeira fase da UBF, metade das escolas são escolas públicas. Então, se você tirar as escolas públicas, você vai ter só metade do público que você está atingindo. Então, essa representatividade aqui ela é mais em termos de premiação. Lógico, é muito difícil realmente, mas não é impossível. Não, isso vocês têm que deixar sempre em mente, não é impossível
participar dessas Olimpíadas e ter bons resultados. Aqui alguns projetos. O Ceará ele já trabalha com a Olimpíada há muito tempo, isso não começou de agora. A Seara da Ciência é um órgão que é da Universidade Federal do Ceará, já muito antigo, atua desde, acho que antes da década de 90 já, não sei se com o nome Seara da Ciência. Eu me lembro que eu entrava muito no site quando eu era aluno de Olimpíada, e eu gostava muito de ver essas sessões aqui. Eis a questão, são só problemas divertidos, de física, de química, de biologia, problemas que servem para aguçar a criatividade. Eu me lembro que eu entrava muito para ver essas questões aqui, eis a questão. Esse tintim por tintim, que eles discutem alguns aspectos da ciência, contam uma historinha. Tinha as apostilas eletrônicas da Dona Fifi, que foi uma coisa muito triste quando eu descobri. A Dona Fifi, se vocês forem olhar no site, ela é uma senhora que nasceu no início do século passado, mais ou menos quando teve nasceu em Sobral. Aí ele conta a historinha, que ela conheceu vários dos físicos importantes da época, da teoria da relatividade, essas coisas. Aí ela sempre conta algumas histórias, tem umas apostilas falando sobre radioatividade, sobre diversas coisas, né? E eu lia acreditando que a Dona Fifi tinha escrito, e eu descobri que ela não existe. Descobri agora, recentemente, quando me falaram, não, porque o pessoal acredita que a Dona Fifi existe. Eu olhei assim, cara, mas destruiu a minha vida. Eu vou continuar acreditando, não estou nem aí. Aqui, alguns projetos da Seara da Ciência, ele é um ambiente de demonstrações, vários experimentos de física. Então, eles sempre levam escolas. A Seara da Ciência também promove feiras, promove competições, não só as Olimpíadas de Física, né? Ela promove a Olimpíada Cearense de Ciências. A Olimpíada Cearense de Ciências ela é mais antiga que a Olimpíada Brasileira de Física. Ela começou em 1993, 26ª edição. Tem a Olimpíada Cearense de Física, que recentemente os alunos de 9º ano podem participar. Ela começou em 93, né? A Olimpíada Cearense de Química, que ela serve como uma seletiva para a Olimpíada Brasileira, e a Olimpíada Cearense de Biologia. E, além desses projetos, né, que são projetos que incentivam as Olimpíadas no estado do Ceará, então, já de muito tempo o estado do Ceará participa de competições, são competições dentro do próprio estado, antes mesmo da Olimpíada Brasileira. Ex-alunos também criam seus próprios projetos. Então, por exemplo, um aluno que foi captado, ele criou a Escola Olímpica. O aluno ele era de São Paulo, da cidade de Amparo, ele foi lá para Fortaleza, começou a participar da Olimpíada Brasileira de Física, voltou para Amparo e criou a Escola Olímpica, que é um site na internet, uma página no Facebook, para divulgar problemas de Olimpíada de Física. Então, eles mesmos criaram uma rede que treina alunos para Olimpíadas de Física. Isso aqui faz com que alunos de escolas públicas tenham acesso a materiais que só escolas particulares tinham. Então, você vê como conhecimento você não consegue prender ele. Né? Mesmo as escolas particulares tentando manter todo mundo ali, só os melhores alunos dentro delas, não tem como o conhecimento ficar lá dentro. O aluno, quando sai, ele leva esse conhecimento para outros lugares. Tem o NOIC também, Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, que também ajuda em várias Olimpíadas, mas principalmente a Olimpíada de Física. Esses dois núcleos aqui, a ideia é para Olimpíadas de forma geral, mas acabam sendo só para a Olimpíada de Física, que são os alunos da Física que fazem. Inclusive, esses alunos do NOIC, eles criaram a Olimpíada deles, que é a Olimpíada Brasileira de Física Virtual. Os alunos recebem uma lista de exercícios, eles têm que fazer a solução e enviar para o site. E eles têm projetos mais ambiciosos, são alunos de ensino médio que criaram essa Olimpíada aqui. Mais ambiciosos de criar, né? Eles têm a Olimpíada Virtual de Ciências, então eles vão criar de informática, de química, são projetos mais para frente. Eu queria agradecer vocês pelo tempo. Se quiser fazer uma pergunta. Muito obrigado, Fernando. A gente está convencido do caso de sucesso do Ceará. Mais perguntas ou comentários?